Bem, pessoal, então vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto, né? Nós falamos que há algumas características da pessoa que tem adaptabilidade. Quais são essas características? Nós falamos da calma, né? E vamos aqui completar com também a palavra ponderação. A pessoa que é calma, que está calma, ela é ponderada. Então ela consegue olhar aquela circunstância e encontrar respostas para aquela circunstância. Por quê? Porque ela está calma, porque ela pondera. Isso é fantástico, não é? E ela é uma pessoa também que demonstra paciência. Ela olha para aquela circunstância, ela olha para as criaturas, ela olha para os eventos com paciência. Ela não vai perdendo a cabeça, ela não vai tecendo julgamentos, ela não vai fazer coisas ou falar coisas sem pensar, sem analisar, não é? Então ela é paciente, ela deixa aquilo se esvaziar e ela, se for possível deixar esvaziar, né, em algumas situações que são emergentes, é preciso ter decisões rápidas. Mesmo assim, ela tem decisões rápidas com base em paciência. Ela não se arvora, né? Ou desarvora, né? É melhor termo, desarvorar. Então, ela é paciente, ela é tolerante. Ela deixa que as coisas se esvaziem na medida do possível para então ter alguma atitude. Mesmo porque a paciência, a tolerância faz com que a mente, a inteligência seja liberada, a intuição também. Muito mais fácil dessa forma, não é? Com a inteligência liberada, com a intuição liberada. Isso é uma pessoa equilibrada, como eu disse, é uma pessoa que está madura, não é? Também, como eu disse, aí ela tem uma capacidade analítica, então ela na paciência, na calma, na tolerância, na ponderação, ela libera uma capacidade de análise. E ela também libera a capacidade de cooperar. Né? Ela se torna uma pessoa cooperativa com as demais, ou com as circunstâncias, ou com a situação, ela põe a mão na massa, ela toma atitudes, ela toma iniciativas, não é? E ela tem a capacidade ali de dialogar, se houver uma demanda de diálogo. Porque tudo pode se resolver pela combinação, não pode? Pela cooperação, pela adaptabilidade, né? Pela flexibilidade, pela concessão. Então, são características básicas de uma pessoa que é adaptativa. Então, não há solução impossível, né? Toda solução é possível, desde que haja essa coisa de cooperar, de compreender, de ter calma e de parar para analisar, não é? A capacidade de iniciativa também, porque se precisar de tomar alguma atitude, a pessoa pode tomar, mas ela toma uma atitude movida por um entendimento daquilo. Então, vamos fazer algo. E a primeira coisa que ocorre, ela faz, né? E se ela estiver centrada, a primeira coisa que ocorre, ela é intuitiva, então ela é muito pertinente e ela é válida, não é? E aí, nessas circunstâncias em que a pessoa é calma, e ela é paciente, e ela tem então essa capacidade de ponderar e de analisar, ela tem clareza e ela tem objetividade. Então, são características muito fortes e que tornam uma pessoa capaz de agir de forma adaptativa e eficiente. Não é legal isso? Então, não é bom que a gente queira se tornar uma pessoa adaptativa, se a gente não for ainda, se nós não tivermos essa maturidade toda. Não é bom que a gente pense, né, e entenda que é conveniente, então nós podemos desejar. E isso daí é uma hora muito boa, né? A sua reflexão ela é muito pertinente, eu acho, né, por esse momento, porque se a gente analisa e fala, puxa, eu desejo ser alguém adaptativo, eu desejo ser alguém que sabe lidar com qualquer circunstância e vencer todos os desafios. Eu quero ser as pessoas, tenho trabalhado nesse sentido. Convido vocês a fazerem o mesmo, não é? E
ter objetividade e ter também ordem e disciplina, né? Organização, tudo isso é tão importante. Isso é o amor. Não existe ninguém que tenha amor que não tenha disciplina, que não seja uma pessoa ordeira, né? Que não tenha um plano de ação e que não encare as circunstâncias com esse desejo, não de fazer com que tudo desabe, mas de construir algo mais forte ainda, não é? Aí é necessária autoconfiança, não é? Para pôr a mão na massa, eu tenho que me tornar capaz e me sentir capaz. Eu preciso me sentir autoconfiante para enfrentar qualquer circunstância, né? Assim, de imediato, diante de um desafio. Não é verdade? Aí, nós só vamos conseguir essas coisas se a gente estiver aberto a mudanças, né? E se a gente tiver esse centramento, esse alinhamento interno que me permite verificar tudo o que está acontecendo, todas as puxadas de tapete, todos os desafios de uma forma autoconfiante, né? E com uma certeza profunda de que se eu tocar o barco, eu conseguirei. Isso é fé, né? Autoconfiança, fé, né? Duas coisas que andam juntas e que eu posso fazer e que eu comece a fazer o que eu tiver que fazer ou o que for possível, que no meu movimento eu vou encontrando as melhores ações, né? No meu movimento eu vou encontrando as melhores respostas e vou me ajustando. Então é aquela coisa de ajeitar o percurso. Isso é muito belo, né? Então fé é algo que nós precisamos, mas para que a gente tenha fé, a gente tem que ter essa coisa, essa calma, essa coisa de observar, essa coisa de avaliar corretamente, de ponderar, para ter decisões corretas, né? E pela fé a gente tem intuições, né? Pela intuição a gente também aumenta a fé. Então é aquela coisa que uma coisa leva a outra, não é assim? Agora, a gente há de ouvir que muita coisa pede que a gente tenha estômago, né? A gente pode ver cenas violentas, a gente pode ver sangue, a gente pode ver tanta coisa. Então é preciso ter estômago também, né? A pessoa adaptativa, ela tem que ter essa capacidade de ver coisas e não perder o equilíbrio com elas, não desmaiar, né? Muitas vezes a gente desmaia diante de cenas que são assim, meio ou violentas ou intrigantes, né? Ou mesmo desconcertantes, não é verdade? E ter o sangue frio também é uma necessidade, né? Ter o sangue frio quer dizer esse equilíbrio, não perder a cabeça, não desesperar e não entrar em parafuso, não entrar em pânico, não é verdade? Aí é preciso ter visão, né? Essa visão longa, né? De longo alcance, de ter assim essa percepção de que eu faço isso, acontecerá isso ainda lá mais na frente. Então ver essa coisa a longa distância é muito importante. Mas para ter isso eu tenho que estar com calma e tenho que estar centrada e mirando então no meu ser interno, na minha consciência. Porque a minha consciência, ela me inspira, né? Então eu estar coligada com a minha consciência, com a minha centelha divina, não é assim? E saber esperar, né? Ter serenidade, fazer orações, né? Isso tudo é muito importante. E quem não é adaptável? Quais são as características de quem não é adaptável? São as pessoas desesperadas, são as pessoas inquietas, são as pessoas superficiais, né? Pula daqui para ali e não tem um cerne, está sempre em dúvida, né? E contém também muita insegurança, a pessoa está sempre insegura e, portanto, é sempre inconsequente. Então, essa é a característica de uma pessoa que não é adaptável. Ela não tem um caminho a seguir, ela não tem um foco, ela não está madura, né?
E creio que é muito importante que a gente se reconheça, né, uma pessoa que está em crescimento, que não tem a maturidade toda que ainda gostaria que tivesse, que nós tivéssemos. A gente exige do outro, mas não exige de nós. A gente acusa o outro, mas não se acusa. E quando eu falo em acusar, em a gente se acusar, não estou falando de culpa, né? Eu estou falando de reconhecimento do nível de amadurecimento que eu tenho. Nós precisamos reconhecer nosso nível de amadurecimento e precisamos desejar suplantar esse nível e dar o próximo passo, não é? Então, o que é importante que a gente saiba também? Que o que não tem remédio, remediado está. Então, muitas vezes a vida nos traz circunstâncias ou situações, até para a vida toda mesmo. Por exemplo, se eu tenho um filho que é especial, eu tenho uma missão para a vida toda. Eu tenho uma tarefa para a vida toda e eu tenho que encarar. Então eu me torno, de certa forma, um ser aprisionado, porque eu não posso deixar aquela tarefa. Mas se eu for lúcida o suficiente, eu posso criar esquemas, né? E encontrar pessoas para ajudar, e assim eu posso delegar algumas tarefas, mas aquela criatura a mim pertence como tarefa, não é? Então é importante que a gente tenha o que nós chamamos de resignação. Nós precisamos ser seres resignados com algumas coisas que não são passíveis de transformação, não é? Podemos aprender maneiras novas de lidar com aquelas circunstâncias e isso é o que interessa, né? Então eu me resigno, aceito aquela tarefa, aquela circunstância, procurarei fazer o melhor e sempre procurando também encontrar novas formas de lidar, né? Que nos tragam satisfação para todos, e isso é o que interessa. Isso seria então uma aceitação verdadeira, mais do que uma resignação, porque às vezes a gente fala resignei, fica aquela coisa de não tem jeito, então eu tenho que me adaptar, mas uma adaptação sofrida. A divindade não quer isso de nós. Ela quer que a gente realize uma adaptação verdadeira com uma aceitação plena, não é? O caso de toma tua cruz e siga-me, né? Que seria um ensinamento do Mestre Jesus, que é muito pertinente, né? É muito pertinente. Mudar o que deve ser mudado também deve ser um desejo nosso, né? De ter o discernimento suficiente para ver que o que não pode ser mudado, então está tudo certo, vamos viver com alegria, aceitar e viver bem, procurar nos adaptar com inteligência, com alegria, que tudo fica mais leve, tudo fica melhor. Eu acho que esse que é o ponto, né? Nós precisamos compreender de que nós podemos fazer com que a nossa vida se torne sempre mais leve, e melhor. Isso deve ser o ponto, não é? Assim, mudar o que pode ser mudado deve ser sempre o nosso foco e buscar sabedoria para fazer isso, que são os ensinamentos, que são os estudos todos que a gente pode empreender, né, nas várias áreas da vida. E quanto mais a gente estudar e mais aplicar em nossa vida, mais a gente adquire sabedoria e intuição também. Porque o interessante, né, da intuição é o seguinte, que tudo que já foi vivido pela humanidade é registrado, né? Está registrado aí no mundo astral, né, e nos outros níveis. E a gente, pelo estudo, quando a gente começa a estudar e a buscar sabedoria e aplicar na vida, então a gente começa a se envolver muito com aquilo e a nossa intuição começa a trazer, né, o que ela encontra nesses meios todos, né, é chamado de registro acástico, isso que está no éter, né, nessa matéria primordial na qual a gente está inserido e na qual a gente vive. Todas as informações estão aí e, nesse caso, elas são colocadas disponíveis para nós. E a gente alcança essas informações justamente pelo estudo e pela prática, né, de todos os ensinamentos, de todos os conceitos que a gente aprendeu. A gente aplica e nós começamos então a ter um jogo de cintura, uma versatilidade muito maior
E sempre catando, então, né, nesses registros, as informações que a gente precisa. Basta que a gente se volte para dentro e faça a pergunta: nossa, como vou lidar com essa circunstância específica? Eu desejo essa resposta, essa é a intenção. Então eu me volto para mim, eu faço silêncio e jogo ali a minha questão. E basta que eu aguarde, né, que em algum momento em que minha mente estiver tranquila, que geralmente é num banho, geralmente é no momento que a gente está pedalando, ou está fazendo uma caminhada, ou até está fazendo um passeio ao ar livre, ou um passeio mesmo dirigindo, né, um automóvel, enfim. É naquelas circunstâncias que a gente estiver relaxado que a resposta virá. A resposta sempre virá e nós podemos contar com isso. Portanto, é muito legal a gente querer se tornar um ser adaptável, né, e adaptativo, por isso, porque a gente tem maneiras, né, de estar centrado e de encontrar respostas para as nossas circunstâncias. Então, é importantíssimo que a gente deseje a felicidade, que a gente deseje estar sempre bem e ter sempre as respostas necessárias para as circunstâncias novas, né? Nesse caso, então, a gente se torna uma pessoa disponível para sempre fazer o que precisa ser feito e o que deve ser feito. Então, vamos tirar uma conclusão. A adaptabilidade é a única saída que a gente tem para o nosso crescimento, né? E para a resolução das nossas circunstâncias e para os nossos desafios. O que é que eu preciso? Esfriar minha cabeça, me acalmar, né? Respirar e encarar. Porque quando nós respiramos, nós nos acalmamos. E quando, à medida que a gente se acalma, as respostas começam a vir para nós. É muito simples, não é? Então nós temos esse suporte interno, que é a inspiração e que é a intuição. A nossa consciência sempre nos trará, né, as respostas que nós precisamos. Então a felicidade está ao nosso alcance, basta que a gente une essas duas coisas. O autoconhecimento, o conhecimento, aliás, as três coisas. O autoconhecimento, o conhecimento e a fé. Pronto, sem problema, tudo será resolvido a contento, na hora e no tempo certo, não é? Então a felicidade é a gente estar no caminho, trilhar o caminho é muito gostoso, curtir esse desafio e vencer os variados passos, né, é muito gostoso. Então a felicidade está em caminhar, está em reconhecer os desafios, encará-los e vencê-los. E o caminho é então um constante corrigir de rumo. Pronto, né? Isso é a adaptabilidade. E quem se adapta, vence, vive, se fortalece. Quem não se adapta, se enfraquece e morre. Então, pessoal, muito obrigada pela atenção, né? Vamos encerrar aqui a questão da adaptabilidade. Espero que tenha ficado bem abordado. E deixe nos comentários aí o que você acha, né? Se tiver alguma pergunta ou algo para poder acrescentar, né? Sempre um comentário bom acrescenta, sempre tem um conteúdo a mais. E compartilhe também, né, esse vídeo, compartilhe com seus amigos, com as pessoas que você gostaria que participasse, né, comungasse desse tipo de entendimento, porque a solução para nós é adquirir mais consciência, despertar a nossa consciência, para a gente ter uma vida bela. Então, até meu próximo vídeo. Muito obrigada pela sua atenção.